Vamos abrir as Bíblias comigo no livro de Jonas, uma história muito conhecida. Quem nasceu em igreja evangélica desde criança conhece a história. Eu gostaria que nessa noite nós estivéssemos realmente olhando para essa história, pelo comportamento deste homem, para o que Deus fez na vida dele e na vida da cidade de Nínive. Estivéssemos tirando grandes lições para nós. A nossa mensagem será 3 divisões. O primeiro tópico é que nós não somos descartáveis para Deus. Nós estamos pensando nisso. O segundo é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Ele sempre dá uma segunda chance. E em terceiro e último, que somos chamados não para sermos abençoados. Não foi para isso que Deus nos chamou, para sermos abençoados, mas nós somos chamados por Deus para nós sermos bênção. Nós precisamos estar pensando nesses 3 pontos, colocando esses pontos realmente no nosso coração. Nós leremos inicialmente no verso 1 ao 4, que nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: distante, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. É que Jonas estava fugindo. Eu vou pedir aos irmãos Diácono Luiz que fizesse oração para nós nesse momento. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e também o nosso Pai. Agora, com reverência, Senhor, com coração totalmente voltado para essa palavra que vai ser transmitida através do teu servo, que nós vamos receber, Senhor, com temor e tremor de cada um de nós, Senhor. Para que ouvindo essa palavra, Senhor, nós possamos nos voltar para o trono da graça para receber misericórdia do Senhor. Que essa palavra vai ser proferida agora, Senhor, nesse momento, essa mensagem que o Senhor vai trazer para nós nessa noite, Senhor. Que seja para tão somente consolar os nossos corações, a ter uma presença voltada para o Senhor e com o Senhor atuando em cada um de nós, Senhor. Para que o Santo Espírito venha falar através do teu servo para nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Dei como tema a nossa mensagem de hoje: um coração precisando de cura. Sabe que no meu coração, no seu coração, está precisando de cura? A história de Jonas nos revela que o coração de Jonas estava precisando de cura. Nós podemos ver aqui pela história aquele barco que Jonas tomou para ir para Tarsis, com clara vontade de Deus, para longe da presença de Deus. Aquele barco, em dado momento, aquelas pessoas estavam no barco, aquele
amigos. E eles começaram a jogar coisas ao mar. Começaram a lançar fora a carga, para enviar o peixe, para que o barco se abrigasse com a tempestade. Mas nós podemos notar que o problema daquele barco, daquela embarcação, não era o excesso de peso, mas era sim o coração de Jonas. O problema daquele barco era Jonas, era o coração dele. Um coração endurecido, um coração que tinha uma ideologia em que ele se dava o direito de julgar e de condenar uma cidade inteira, a cidade de Nínive. Porque ele não quis ouvir a palavra de Deus, ele não quis obedecer a Deus. Ele fugiu da lei de Deus para cumprir aquilo que Deus queria. Se achou no direito de julgar, de condenar Nínive. Já que Deus decidiu destruí-la, que destrua. Para que eu vou lá anunciar isso? Para que eu vou até Nínive para dizer que Deus vai destruir aquela cidade? Para que eles se arrependam? Ele não queria isso, porque o coração de Jonas tinha essa ideologia. A ideologia de que ele tinha o direito de julgar e condenar Nínive. E quantas vezes o nosso coração se comporta assim, meus irmãos? Quantas vezes a nossa ideologia de vida não é assim? Nós gostamos daqueles que gostam da gente, nós ajudamos aqueles que ajudam a gente, nós nos damos bem com aqueles que se dão bem com a gente. Essa é a nossa ideologia muitas vezes, essa é a ideologia do mundo, e essa é a ideologia de Jonas. Jonas se achou no direito de ser o juiz de Nínive. E muitas vezes nós nos damos esse direito de sermos juízes. E essa história desse homem nos mostra isso. O nosso primeiro ponto é: não somos descartáveis para Deus. É o que Deus vai mostrar. Que Jonas não era descartável para ele. Não importava se ele estava fugindo, que ele não queria fazer a vontade dele, mas Deus queria. No verso 4 do texto que nós lemos, diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus, nesse momento, mostrando a Jonas que ele não era descartável. Não importava o que ele estava fazendo, mas Deus queria. Deus tinha escolhido ele para cumprir a missão que ele tinha determinado. E é isso que Deus está falando no nosso coração nessa noite. Deus escolheu a mim e a cada um aqui para uma missão. E eu creio que a nossa missão é aqui, neste lugar. É aqui, nessa congregação, nesse bairro. É aqui que Deus nos quer. É aqui que Deus quer que nós cumpramos a missão pela qual Ele nos escolheu a cumprir. Era para Nínive que Deus queria que Jonas fosse, e não para Tarsis. E Deus
Jonas estava dormindo. Por quê? Não queria fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós nos encontramos assim com Jonas? Não nos importa nada. Não importa se o irmão está com dificuldade ou não. Não importa se está tendo escola dominical ou culto. Eu não vou, eu não quero ir. Eu prefiro ficar em casa, dormindo, ou em qualquer outro lugar, fugindo do propósito de Deus para a sua vida. É assim que Jonas está fugindo do propósito de Deus. Deus, Ele tem um propósito para cada coração aqui, para cada vida aqui. Não importa se você está fugindo ou não, Deus vai te trazer de volta. Como Ele fez com Jonas. Jonas fugindo da presença de Deus. Sabe, muitas pessoas aqui estão assim, fugindo da presença de Deus, não querendo cumprir a vontade de Deus, não querendo fazer a vontade de Deus. Sabe que eu e você realmente entendemos que nós somos a missão e a obra de Deus neste mundo. Eu e você somos a missão de Deus, a obra de Deus. Nós somos a missão dele, a obra dele. O que nos diz lá em João 3,16? Um versículo tão conhecido, tão citado, mas que muitas vezes nós nos esquecemos da grande verdade que esse versículo nos mostra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu Filho único, para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Deus amou você, amou a mim, com um amor tão imenso que nós não podemos calcular este amor, de tão imenso que foi. Eu sempre pensei neste amor de Deus, e eu só fui entender um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo deste amor, quando eu fui pai. Aí eu entendi um pouquinho, porque a imensidão deste amor era tão grande que não dá para a gente comparar com nada. Mas, se nós compararmos ao amor de um pai e de uma mãe por um filho, nós podemos entender um pouquinho. Porque jamais nós daríamos um filho para morrer em lugar de ninguém. Nós temos capaz de nós morrermos, mas o filho não. Porque o amor é imenso. É aquele amor que cuida, que protege, às vezes até sufoca. Mas é com este amor grandioso que Deus nos ama. É com este amor que Ele nos diz que nós não somos descartáveis para Ele. É com este amor que Ele disse para Jonas: você não é descartável para mim. E eu estou mandando essa tempestade sim, para que você entenda que o seu lugar não é nesse barco, que o seu lugar não é em Tarsis, mas o seu lugar é aonde eu quero. E Deus está falando ao nosso coração também hoje. Tudo aquilo que estamos passando, para que nós entendamos que o nosso lugar é aqui, é na presença de Deus, é prestando culto a Ele, é louvando a Ele, é buscando a Ele, é servindo a Ele. Aqui é o nosso lugar. Era em Nínive que era o lugar de Jonas. Tanto que Deus trata com ele de uma maneira muito especial. O nosso encontro é o Deus da segunda
chance. Esse é o nosso Deus, dá sempre uma segunda chance. É o Deus que sempre nos diz: não importa o que você faz, eu quero você. Não importa o que você pensa, eu escolhi você. No capítulo 2, verso 10, nos diz o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus, em meio à tempestade, faz com que Jonas entenda que o problema daquele mar não era a tempestade, era ele. E ele revela isso àqueles marinheiros, àqueles homens. Tudo isso está acontecendo, toda essa tempestade está acontecendo porque eu sirvo um Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, e eu estou fugindo da presença desse Deus. Por isso está acontecendo tudo isso. E aqueles homens perguntei: então o que devemos fazer para esse Deus todo-poderoso saia de nós? Jonas disse: lance-me ao mar. Aí tudo vai passar. E aqueles marinheiros com temor, mas entendendo que realmente é a vontade de Deus que Jonas fosse lançado ao mar, lançaram aquele Jonas ao mar. E Deus preparou um grande peixe que o engoliu. E ali, no ventre daquele peixe, Deus trata com Jonas. Deus mostra para Jonas que ele era a missão dele. Deus mostra para Jonas que ele o escolheu para fazer a vontade dele. Quando Deus dá uma segunda chance, é para tratar conosco, é para mostrar para cada um de nós que nós precisamos estar no centro da vontade dele, que nós precisamos estar realmente fazendo aquilo que ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer, da vontade que ele quer, e não como nós queremos, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte: que a vontade de Deus é perfeita, é boa, agradável. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se nós oramos pedindo que faça a vontade de Deus em nossas vidas, não porque vamos fugir da vontade de Deus para nós, porque vamos abandonar a igreja, porque vamos preferir estar em qualquer lugar de vez da igreja. Se a vontade dele é perfeita, é agradável, é boa, e se nós oramos a Deus, entregando tudo na mão dele, pedindo que ele faça a vontade dele, então por que fugir da presença dele, fugir da vontade dele, como Jonas fez? O capítulo 2, verso 6, Jonas, na sua oração, dentro do peixe, diz o seguinte a Deus: descia até ao fundamento dos mares, dos montes, descia até a terra, cujo
os ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor é o meu Deus. Veja bem, um homem que lá no começo estava fugindo de Deus, desobedecendo a Deus, agora é capaz de dizer: o Senhor é o meu Deus. É Deus tratando no coração daquele homem. É Deus começando daquele homem. No verso 9 do capítulo 2, Jonas diz a Deus: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha bem, um coração que estava inclusive fugindo da vontade de Deus, agora se deixa ser tocado por Deus. Um coração que está sendo tratado por Deus. Um coração que está reconhecendo que só existe Deus. Um coração que reconhece que Deus é o Senhor da vida dele. Que o nosso coração nessa noite reconheça isso. Que Deus é o Senhor das nossas vidas. Que Ele está nos dando uma segunda chance. A chance de fazer a vontade dele. A chance realmente de cumprir o propósito dele em nossas vidas. É isso que ele estava fazendo com Jonas, dando uma segunda chance a Jonas. E no verso 10 que nós temos, o que Deus faz? Deus ordena aquele peixe que vomite, lance Jonas na praia, dando a ele libertação, dando a ele uma nova chance para fazer aquilo que ele quer. No capítulo 3, no versos 1, nos veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: de noite vai a grande cidade do mundo e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregando, dizia: ainda 40 dias ele será submergida, será destruída, vai ser aniquilada. Essa é a mensagem que Deus mandou Jonas anunciar, que ele seria destruída. E Deus, nessa segunda chance que ele dá a Jonas, ele não dá uma segunda chance para Jonas fazer a vontade dele, não. Ele novamente só vai a Nínive. A Jonas entendeu. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da vontade de Deus. Aí ele obedece. Quando Deus dá uma segunda chance, Ele não dá para fazer a nossa vontade, não. Ele não dá para fazer aquilo que nós queremos, não. Quando nós oramos a Deus, pedindo para que Ele intervenha, pedindo
é que, se o que nós queremos está de acordo com aquilo que é da vontade de Deus, aí sim. Mas muitas vezes não está de conformidade com a vontade dele. Queremos fazer o nosso eu, o nosso ego. Queremos porque nós achamos que é melhor. Quem somos nós para achar que é melhor? Porque Deus, sim, é o único que sabe o que é melhor para nós. Eu tenho pensado muito nesses últimos tempos. Na minha vida e na nossa igreja. Quantas vezes nós oramos pela nossa igreja? E quantas vezes nós pedimos a Deus, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas e agora? Depois de tudo que nós oramos, de tudo que aconteceu, aí nós olhamos e dizemos, não é bem isso que eu queria, Deus. Muitos falaram isso. Mas, será que a minha vontade, o meu querer, era o melhor para a minha vida, para a vida do irmão e para a nossa igreja? Será que o meu coração, o coração do irmão, o coração da igreja, não está precisando ser tratado por Deus como o coração de Jonas estava precisando ser tratado por Deus? Será que a nossa ideologia não está contrária à vontade de Deus? Será que o nosso julgamento com relação aos líderes da nossa igreja, com relação ao irmão, está correto? Está realmente de conformidade com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer e pensa? Ou será que eu, que sou como Jonas, me dando o direito de me colocar acima de Deus e fazer o meu caminho e dizer, fulano ou ciclano, não serve, não é bom. A vontade de Deus é a única que é perfeita, que é boa, que é agradável, porque a minha vontade, muitas vezes eu olho para mim mesmo, muitas vezes eu quero coisas que não vai ser bom para mim. Como que eu posso querer e pensar que a minha vontade, que o meu querer é melhor para a minha igreja? Assim Jonas pensava com a cidade de Nínive. E Deus está tratando o coração de Jonas ao decorrer dessa história. Deus tratando, Deus falando, Deus mostrando a ele. E quando Deus dá a ele essa segunda chance, é justamente para dizer a ele, é a minha vontade que tem que ser feita, e não a sua vontade. No nosso terceiro e último ponto, nos leva a pensar. Muitas vezes nós queremos ser abençoados. Oramos, pedimos a Deus a bênção, clamamos a Deus, pedimos ao irmão, ao outro que ore, porque nós precisamos de uma bênção. Mas nós nos esquecemos que nós somos chamados não para sermos abençoados. Deus não chamou para nos abençoar, não. Deus não chamou Jonas para abençoar ele, não. Deus chamou Jonas para que ele fosse bênção da Nínive. Deus chama a mim, a você, meu irmão, para ser bênção na sua família, no seu trabalho, na sua escola e principalmente na igreja em que Ele
quer. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que nós fomos chamados para sermos bênção e não para sermos abençoados. Fomos chamados para ser bênção. Bênção na nossa igreja. Bênção na vida do irmão. Bênção na vida do nosso vizinho. Bênção na vida do nosso companheiro de serviço, de trabalho. Fomos chamados para ser bênção. Será que nós estamos sendo bênção? Olhando agora para a nossa igreja, será que nós estamos sendo bênção na nossa igreja? Eu vou mais longe. Será que nós queremos ser bênção na nossa igreja ou só queremos ser abençoados? Será que nós queremos ser bênção na vida dos líderes da nossa igreja, dos pastores da nossa igreja, ou nós queremos simplesmente que eles sejam bênção? Nós não fomos chamados para sermos abençoados, fomos chamados, em primeiro lugar, para sermos bênção. O capítulo 3, verso 5, nos diz o seguinte: os levitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Segunda leitura até o 10 nos mostra que, desde o maior, desde o rei se despiu das suas vestes reais e se vestiu, se cobriu de pano de saco, se assentou em cinza, colocou cinza em sua cabeça, se humilhou diante de Deus e proclamou na cidade inteira um jejum, que até mesmo os animais não deveriam comer nem beber nada. Desde o mais novinho até o mais velho, desde o mais poderoso, que era o rei, até o mais simples cidadão da cidade, deveria fazer aquele jejum. Se prostrando diante de Deus, mostrando a esse Deus poderoso, a esse Deus que tinha anunciado que a cidade ia ser destruída, mostrando a esse Deus que eles estavam reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que estavam longe de Deus, reconhecendo que eles estavam falhando com Deus, reconhecendo que eles estavam em pecados. O verso 10 do capítulo 3 diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. É Deus, o Deus das situações, o Deus que trata o coração, o Deus que nos chama para sermos bênção, o Deus que usa Jonas, mesmo sem ele querer, para ser bênção naquela cidade. Porque foi através de Jonas que o coração daqueles povo se quebrantou diante de Deus. Meus irmãos, é através das nossas vidas, dos nossos corações, que pessoas vão se prostrar diante de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou.
Deus com seus corações quebrantados diante de Deus. Esse Deus que faz, esse Deus que transforma, esse Deus que dá sempre uma segunda chance. Mas o interessante é que tudo isso que Jonas vive, ele se revolta. Diz a palavra de Deus que Jonas se revolta. Se revolta porque Deus tinha desistido de destruir a cidade de Nínive. Deus tinha realmente mudado os seus planos. E Jonas se revolta contra Deus. E ele diz: por isso eu não queria vir, não queria anunciar, porque eu sabia que tu és um Deus que sempre perdoa, um Deus cuja é o engano, um Deus que a sua lei sempre é pautada em lugar no amor. Jonas está dizendo isso a Deus que ele não queria, porque ele sabia que Deus, com o amor que ele tinha, ia acabar não destruindo Nínive. Então, por que ele ia anunciar? Por que ele ia falar? Por que ele ia realmente se propor a fazer algo que ele sabia que Deus ia fazer o contrário? Porque ele conhecia esse Deus. Meus irmãos, o que Jonas se esqueceu foi isso, de que ele estava sendo chamado para ser bênção. E nós muitas vezes nos revoltamos com Deus, porque nós não esquecemos disso. Fomos chamados para sermos bênção. Deus jamais vai fazer a minha vontade, a sua vontade. Ele vai sempre fazer a vontade dele. Ele vai sempre tratar com o nosso coração, nos levando a entender isso. Que eu e você fomos chamados para ser bênção. Queira você ou não. Se você não entender isso, você vai sofrer. Sofrer desnecessariamente. Porque Jonas sofreu necessariamente. Aquela tempestade foi desnecessária. Aqueles marinheiros sofreram, jogaram as suas cargas ao mar desnecessariamente. Porque Jonas não entendeu que ele foi chamado para ser bênção. Se ele tivesse entendido isso lá no começo, quanto sofrimento Jonas tinha evitado. Se nós entendemos que fomos chamados para ser bênção, quanto sofrimento nós vamos deixar de viver. Quantos sofrimentos nós vamos deixar de viver e quantos sofrimentos não vai acontecer na nossa igreja. Fomos chamados para sermos bênção. E a bênção não é como eu quero, como eu desejo, mas sim como Deus quer, como Deus deseja que seja. Jonas se revolta de uma maneira tão imensa que se assenta bem longe da cidade para ver a cidade ser destruída. E quando ele vê que a cidade não é destruída, ele se revolta. Deus faz com que nasça uma planta que dá um alívio para Jonas do sol, faz sombra para ele.
4:20. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que ele fizesse sombras sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus disse ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou-se. O verso 8 nos diz o seguinte: então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Olha bem, Deus mostrou a Jonas o teu grande amor por Nínive, não destruir a cidade. Jonas, com o coração realmente endurecido, não quis aceitar que Deus tivesse compaixão daquela cidade. Mas quando Deus faz nascer uma planta que dá a ele conforto, sombra, ele se alegra. Não é capaz de se alegrar com a salvação de Nínive, mas é capaz de se alegrar com a sombra de uma árvore, uma planta. A planta morre, o sol escaldante vem, o maltrata ele, pede a morte por causa de uma planta. O verso 9 diz: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Olha só o que Deus diz no finalzinho dessa história, desse livro, verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas pede a morte e acha que é razoável por causa de uma planta. Mas o coração dele não consegue enxergar que o amor de Deus vai muito além do nosso amor. Deus está mostrando a Jonas que ele se compadece por uma planta, mas não se compadece por uma cidade inteira. Por quê? Porque o coração está com a grande ideologia de que lhe dá o direito de julgar, de ser juiz. E nesse direito, ele usa o direito de condenar sem dar uma chance. Enquanto Deus dá a ele uma segunda chance, ele não dá esse direito. E quantas vezes nós não agimos assim?
Deus mostrando que Ele está agindo. Mas não é da minha maneira, não é como eu quero, não é do jeito que eu quero. Então, não serve. É assim que nós estamos falando da Deus. Quando nós não aceitamos o que diz lá em Romanos 12:2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando eu oro assim, mas quando Deus age, não age como eu quero, aí esse versículo já não serve mais. Essa verdade já não é mais a minha verdade. A minha verdade é aquilo que eu acho que é melhor. A verdade de Deus é um só. Fomos chamados para sermos bênçãos. Que o nosso coração, a partir dessa noite, meus irmãos, deixe de querer ser abençoado, mas passe a querer ser bênção, aonde quer que nós sejamos, mas principalmente na nossa igreja. A igreja é de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é que sabe o que é melhor da igreja. Não eu, não você. Que o nosso coração realmente possa ser tratado por Deus. Que nós possamos realmente entender isso. Que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Só fazemos diferença, meus irmãos, e construímos algo de novo quando nós deixamos que Deus trate com o nosso coração. Quando nós permitimos que Deus nos use como bênção. Só fazemos diferença quando nós deixamos de querer ser abençoados e passamos a deixar que Deus nos use para ser bênção.